Certamente você entrou nesse vídeo para saber qual que é o melhor banco para você trabalhar. Só que infelizmente nem nesse vídeo e nem em outro vídeo eu vou trazer essa resposta, porque essa pergunta não tem resposta para ela. Você vai entender um pouco melhor, corre aqui. Fala pessoal, eu sou o Ronaldo Cerqueira, sócio aqui do Banco Educação. Eu tenho quase 13 anos de mercado, né? E deixei para empreender. Só que durante 13 anos eu passei por 5 bancos. Se eu falar pra você que dos 5 bancos que eu trabalhei, o que eu mais gostei foi o Santander, talvez você olhe e fale, poxa, mas então o Santander é o melhor banco para você trabalhar. Eu sou muito grato ao Bradesco, ao Votorantim, ao Safra, ao Itaú, só que no Santander, eu, Ronaldo, naquele momento de carreira, naquela região que eu caí, com aquele gestor, enfim, ali foi um momento perfeito e foi tudo muito bacana. Fui promovido 2 vezes, virei líder, ganhei dinheiro no varejo, ganhei um carro 0 km na campanha do banco na época, ganhei viagem pro exterior, ganhei notebook, ganhei vale compras. Era um mercado bem farto naquela época. Os bancos tinham campanhas bem interessantes, a maioria. E o Santander se destacava nisso, porque tinha acabado de vir do Banco Real, né? Virou Santander na época. E era uma cultura do banco realmente ter campanhas bem legais. Só que eu tive uma felicidade de cair no Santander que para outras pessoas não existe. Conheci muitas pessoas que trabalharam comigo, mas que não gostaram, ou melhor, odiaram o Santander. E que não querem ver o Santander mais nem pintado de ouro. Isso daí, gente, é uma coisa muito estranha de se falar, mas assim, é importante que você saiba. Um banco pode ser vários bancos, dependendo da percepção do teu momento de vida, do que você valoriza. Então aquele Santander que eu fui muito feliz, outras pessoas eram um Santander terrível. E por que isso acontece? Porque eu tinha ali ambições que eram mais conectadas com o que o banco tinha. Eu tenho um perfil, um jeito de trabalhar, gostar mais da rotina, daquele jeito que o Santander era no período do que outras pessoas esperavam. Eu sempre gostei muito de autonomia. Alguns bancos te dão menos autonomia, te dão processos mais certinhos. Eu sempre preferi ter menos processos certos, me virar e ter autonomia. É uma questão pessoal. Então tem bancos que são mais arrojados, tem bancos que são menos arrojados. Metas, campanhas, eu sempre gostei, me estimulam isso. Então assim, é uma coisa que eu tenho apreço, me identifico, outras pessoas não. Elas querem uma coisa mais morna, elas não querem tanto arrojo. E isso não torna eu ou elas melhores, ou então um banco ser melhor por ser mais arrojado, ou ser pior por isso. São simplesmente características. Dentro de um banco, vamos lá, repito, eu fui feliz em todos os bancos que eu passei. Mas por que o Santander me fez fez bem para a carreira, foi o melhor banco para se trabalhar para mim? Porque naquele momento eu esperava que o Santander podia me entregar. Talvez se eu entrasse no Santander, numa outra gestão, num outro mês depois, um mês antes, poderiam ter fatores externos que fizessem que aquele banco não fosse o melhor banco para mim naquele momento. Quando a gente fala de um Itaú, com quase 100 mil pessoas, 90 e poucas mil, um Bradesco, com 80 e cacetada, 90 e poucas mil pessoas, colaboradoras, um Santander com quase 50 mil, eu não posso falar que um banco com tanta gente é um banco bom ou ruim. Eu não posso falar que um banco, como o Paine, que tem 400 pessoas, ele é bom ou ruim, porque cada um tem uma percepção do que é bom e do que é ruim. Então, se eu tenho um perfil comercial mais arrojado, se eu tenho um perfil mais técnico, se meu momento de vida é um momento que eu já tenho um conhecimento, uma robustez na carreira, se eu estou começando minha carreira, se eu dependo mais de alguém ao meu lado, me treinando, me capacitando, se as pressões, as metas vão ser mais intensas, porque sei lá, eu tenho já uma bagagem maior na minha vida, tudo isso daí interfere sobre a percepção. O gestor interfere, o teu momento de vida interfere, se naquele momento você está estudando, você tem, acabou de casar, filho pequeno, você tem ali menos tempo para viver o banco, ou se você é solteiro, não tem filhos, não casou, enfim, não estuda e você tem um foco total no trabalho, tudo isso interfere, gente. Um gestor interfere bastante, uma pessoa bacana que tem na gestão, uma pessoa que não seja tão bacana que tem na gestão. Às vezes a região interfere, você pega um regional que tem uma conduta diferente do outro, ou naquela região o banco está entregando mais ou menos resultado, faz que naquela região você tenha ali uma cobrança maior que em outra região. São muitas variáveis. Por isso que eu sempre peço para vocês, quando fizerem essa pergunta para alguém, tenham muito cuidado sobre o olhar que essa pessoa está respondendo. Ela está respondendo no olhar dela. E está tudo certo, é o correto. Eu respondo pelo que eu entendo como bom para mim. Se alguém perguntar para mim hoje, Ronaldo, dos bancos que você vê hoje aí, qual é melhor para fazer carreira? Bom, se eu fosse hoje um bancário, eu me identificaria muito com algumas casas e com outras não tanto. Mas eu falaria na minha percepção. Pô, legal, o Bradesco é um banco de carreira, um banco que tem ali um histórico de ter uma construção vindo do zero. Eu acho muito legal, sou ex-colaborador, fui muito feliz no banco durante 4 anos, mas eu prefiro as casas que tenham mais dinamismo.
E, novamente, isso não torna o Banco Bradesco ruim. Pelo contrário, tem pessoas que querem mais essa questão planejada e tudo mais. Eu já gosto de arriscar, eu gosto mais de correr riscos, de aventuras, de sentir frio na barriga. Por isso, talvez o Bradesco, para mim, nesse momento, se eu fosse hoje um bancário, não fosse o melhor banco, porque a cultura do banco é um pouco diferente. Eu já me daria muito bem, de repente, no próprio Santander, que eu trabalhei lá atrás, na XP, no BTG, que tem uma cultura realmente de arrojo. Eu entraria numa casa pensando em ser sócio, e eu sei que é muito mais comum você chegar a ser sócio na XP e no BTG do que num grande banco. Não que não possa acontecer, mas então tudo isso daí eu colocaria na balança. Colocaria na balança, inclusive, minha conversa com as pessoas também dessa casa. Então, pô, se estivesse hoje no teu lugar vendo esse vídeo e quisesse ter essa resposta, conversaria com muita gente para entender um pouco melhor. Se naquele momento de carreira, pô, aquele banco é melhor, aquela corretora cooperativa, vai falar com 3, 5 pessoas, vai para o LinkedIn, se joga, vê pessoas que trabalham naquela área que você quer, naquele cargo que você ocupa, e pessoas também que trabalham naquele banco, mas em outras áreas e cargos, para você poder, a partir daí, tendo várias opiniões, construir de fato a tua opinião sobre aquela casa. Porque essa resposta para a pergunta, qual o melhor banco para se trabalhar, ela é muito perigosa e ela é ilusória. Se você tomar como verdade uma coisa que outras pessoas têm como percepção, você pode tomar decisões muito erradas e depois a consequência ela é ruim pra caramba. Talvez se você entre num banco que não te faça feliz, que não te permita construir uma carreira a longo prazo, se desenvolver, tudo porque você tomou decisões no olhar dos outros. Então, seja muito crítico, converse com muita gente, pesquise muito sobre cultura. Essa questão da cultura é muito importante. Vou trazer aqui um exemplo, o Banco Safra. Eu trabalhei no Banco Safra 2 vezes. Primeira vez, antes de ser Itaú, depois fui para Itaú e voltei para o Banco Safra, onde eu realizei um sonho de trabalhar na área de investimentos. Foi meu último banco antes de sair para empreender. E o que eu achei muito incrível naquela minha jornada? Por quê? É um banco que todo mundo fala, poxa, mas é um banco muito difícil, Ronaldo, é um banco que tem ali cobrança. Volta um pouco no vídeo, você vai entender que eu falei, pô, cobrança para mim não é problema. A questão do processo ali, as coisas não são tão... Claro que eu saí de um Itaú para o Safra, é um banco extremamente digital, para um banco que hoje está muito mais digitalizado, mas assim, não é um banco que tem processos e tecnologia como o Itaú tem, que é uma marca, é uma questão cultural, característica do banco. E o Safra, para mim, foi incrível, eu aprendi muita coisa, saí pela porta da frente para empreender, tanto que hoje eu volto lá, visito, conheço o private de lá, conheço o corporate, conheço várias áreas, porque tenho portas abertas, tenho bons amigos, e foi um banco incrível. E tem pessoas que trabalhando comigo ali que piraram, que não gostavam, porque elas não entenderam que a cultura do banco não tinha aderência com a cultura delas. Quando você entra simplesmente por um cargo, pelo financeiro, ou pelo aparecer primeiro eu vou pegar, você acaba fazendo que essas decisões sejam decisões que são emocionadas, não são racionais. Eu sei muito bem, o Ronaldo precisa de emprego, eu não tenho como negar. Sim, eu sei, eu compreendo muito bem isso daí, mas é questão de uma transição de carreira. Se eu vou sair de uma casa A para uma casa B, se eu tiver a condição de colocar um tempo para ter realmente me resguardar, ter a condição básica de falar, pô, esse é o passo correto, pô, o meu ganho lá na frente ele é muito grande. Então eu fiz isso no Safra, eu entrei sabendo como que o Safra era e fui muito feliz. Não fui surpreendido, já sabia que era um banco que tinha essas características. E aí, novamente, pessoas que trabalharam do meu lado que amavam o Safra. Outras que odiavam o Safra. Novamente, percepção. Se você que está hoje vendo esse vídeo perguntasse para esse colega aqui, ele ia falar, cara, o Safra é o melhor banco para você trabalhar. Pode ir sem medo, você vai adorar. Banco que paga bem, banco isso, legal. Se você fala com essa pessoa, Deus te livre, pô, um péssimo banco. Novamente, percepções pessoais. Então, gente, é o gestor que interfere, é o segmento, se você entra na PF, na PJ, no varejo, no middle, no corporate, na área de investimentos, tudo interfere. É região, tem momento de vida, tudo interfere, gente. Por isso que tem que ter muito cuidado. Pesquise cultura, olhe o LinkedIn, converse com muitos colegas, siga as pessoas que trabalham nesses bancos para ver o que elas postam. Ali tem muitos sinais de como que é o dia a dia, os bastidores, você começa a entender, pô, isso faz mais sentido, isso faz menos sentido. E a partir daí, pessoal, vocês conseguem ter uma visão muito menos deturpada da realidade. E aí sim, você vai entender que o melhor banco para se trabalhar é aquele banco que você tem o perfil para ele, que você tem a conexão com a cultura, que você tem a identidade, que você vai ingressar, conseguir se projetar daqui a 3 ou 5 anos e principalmente trabalhar feliz, sem pirar. Essa questão de trabalhar em mercado financeiro, ser condicionado a você estar doente, pirando, isso não é uma verdade. Só que isso passa muito por esse filtro, por você compreender que aquele banco para você é o melhor banco. Talvez não como colega, mas a resposta principal para a sua estratégia é: entenda qual que é o melhor banco para você, a melhor cooperativa, a melhor corretora, entenda o porquê, entenda o que você vai ter que se adequar, se adaptar. Quando você entra numa instituição, você tem que se adequar a ela. Mas quanto mais você tem conexões,
menor é seu baque para essa transição, para essa tração vir, que é tão importante. Por isso, seja muito seletivo, seja cuidadoso, pondere, coloque na balança. Nem sempre o financeiro é o mais importante. O dinheiro é muito importante, mas de repente você tem que colocar algo que naquele momento te faça crescer melhor, te adapte melhor àquela realidade e você consiga colher o fruto financeiro lá na frente. Porque tomar decisões só pelo dinheiro também é um dos erros mais comuns que eu vejo e que faz as pessoas irem para a casa que mais paga e não para aquela casa que mais vai transformar ou trazer condições de trabalho. Então, pensem muito bem nisso. Espero que esse vídeo tenha aberto a mente para vocês. Do LinkedIn no Instagram, tá? Ronaldo Cerqueira. Estou sempre colocando conteúdos também, trazendo insights, falo com muitos alunos, falo com pessoas do mercado, então espero gerar valor em cada um dos vídeos. Aproveita também, aproveita e se inscreve aqui, tá? Deixa o teu like, deixa o teu comentário, assuntos que você quer ver também nos próximos vídeos, e aproveita e manda esse vídeo para alguém que está procurando emprego, que você sabe que está aí trabalhando, mas que pode, de repente, pensar na transição para o ano que vem e que vai ser beneficiado com esse vídeo, que é um vídeo que acho que é um assunto, né? Ele aborda um assunto que é muito importante e que é bem comum na cabeça de quem é ou quem quer sair do mercado financeiro. Obrigado por tudo, pela tua audiência. Nos vemos muito em breve. Estamos juntos.